Olá, eu me chamo Cris Barroso. Hoje eu vou aqui trazer esse tema super especial para vocês, que é a fitoterapia na desbiose. Sempre é um prazer para mim falar sobre a fitoterapia, que é uma ferramenta tão importante, tão atual e que faz tanta diferença na prática clínica do nutricionista, quando ele sabe usar as plantas medicinais como uma das suas ferramentas de intervenção. Para quem não me conhece, eu sou Cris Barroso, sou nutricionista, sou mestre em nutrição e saúde pela Universidade Estadual do Ceará e sou também graduada por essa universidade, a UES. Eu também tenho especialização em fitoterapia aplicada à nutrição funcional pela Unixul e hoje sou coordenadora com muito orgulho da pós-graduação em nutrição clínica e fitoterapia aplicada do IVESP e também de um outro curso de pós-graduação, que é o de nutrição esportiva, emagrecimento e estética. Certo? Então, com muito prazer, eu venho trazer aqui esse tema para vocês que está super em alta, devido à sua relevância na prática clínica do nutricionista, porque de fato muito se resolve, muito perpassa pela saúde intestinal. E quando a gente pensa nessa saúde intestinal pelo olhar da fitoterapia, a gente ganha um adicional na forma de tratar esse paciente que sofre desse mal. Então, a gente ganha mais uma ferramenta e uma ferramenta poderosa que pode trazer um excelente adicional ao tratamento. Então, vamos lá começar. Gente, sempre quando a gente fala sobre desbiose, a gente não pode deixar de pensar no intestino. Existe fisiologicamente as funções, né, intestinais. A gente sabe que ele é um órgão longo e que tem característica primordial de absorção de nutrientes. É a reta final da absorção dos nutrientes adquiridos através da alimentação. Isso vai desde aminoácidos, álcool, vitaminas lipossolúveis, vitaminas hidrossolúveis, a própria glicose, sais minerais e água. Dependendo da porção do intestino, a gente vai ter uma maior absorção ou menor absorção de um determinado nutriente, certo? Mas a gente não pode deixar de destacar que o intestino, ele não é só um órgão absortivo, ele também tem uma característica imunológica importante e que está muito relacionada à sua principal característica, que é a de ser um órgão hipermeável. O que isso quer dizer? Que nenhuma molécula seletivamente permitida, ela vai conseguir passar entre os enterócitos, entre as células. Existe uma estrutura inicial nesse intestino que se chama tight junctions, ou junções apertadas, que são junções impermeáveis que impedem a passagem de moléculas. Ela funciona como enovelado de ligações fortes proteicas que permite que partículas grandes não entrem nesse espaço entre um enterócito e outro e chega até a corrente sanguínea. E o intestino, ele é um órgão altamente vascularizado, porque ele necessita de uma corrente sanguínea ali localizada, tanto para nutrir o próprio enterócito, mas também para levar os nutrientes que são absorvidos através desse intestino para outros órgãos. As tight junctions é uma das estruturas que consegue conferir ao intestino essa hipermeabilidade. Um outro ponto, uma outra estrutura chamada desmossoma, chamada de junções de ancoragem, que ela funciona como se fosse um velcro entre um enterócito e outro, que faz com que essas células se unem como uma molécula. Então, realmente, tornando esse enterócito bem seletivo a passagem de moléculas grandes ou pequenas, mas que não são interessantes ali de se chegar em contato com a corrente sanguínea. Existe uma outra
característica, né, um outro enovelado de células que confere a essa hipermeabilidade do interócito. São chamadas as junções gap, junções comunicantes que permitem que os íons e pequenas moléculas passem para a comunicação intercelular. Isso quer dizer o quê? Que ela tem, que é graças às junções gap, que há uma seletividade do que passa por todo esse intestino, essa ligação, esse espaço né, esse espaço paracelular. O que vai funcionar como barreira? Também garantindo essa hipermeabilidade intestinal. A microbiota, a própria microbiota que está aqui presente no lúmen desse intestino, o mucoprotetor, produzido pelas próprias células interócitos, células intestinais, a própria mucosa desse intestino e um sistema imune muito complexo que eu vou mostrar para vocês um pouco mais na frente, que consegue servir de barreira de proteção, mas de uma forma mais rebuscada, que é o sistema imune ligado ao intestino, o sistema imune próprio desse intestino. O maior pool de células imunocompetentes do organismo estão presentes no intestino. 70% do sistema linfóide, linfócitos B, linfócitos T e fagócitos, são do intestino, estão presentes no intestino. E 20% das células intestinais, elas são linfócitos, elas são chamadas o sistema Gauch, o tecido linfóide associado a esse intestino. Então, eu não posso só dizer que o intestino ele é um órgão próprio de absorção de nutrientes. A gente não pode minimizar esse órgão complexo como órgão apenas de absorção de nutrientes, que ele tem apenas essa responsabilidade. Ele é um órgão também funcionalmente ativo. Ele consegue ter uma resposta imunológica muito importante, além de ser uma barreira contra bactérias ou ainda frações alimentares que não são interessantes ao chegar, né, que cheguem até essa corrente sanguínea. Vamos falar um pouco sobre essa microbiota. A gente sabe que o nosso trato gastrointestinal, pode ser dividido em um trato gastrointestinal alto e um trato gastrointestinal baixo. O trato gastrointestinal alto, ele pode ser dividido até o estômago e algumas literaturas trazem até o duodeno. Então, eu tenho uma estrutura, por exemplo, do esôfago, estômago e duodeno ligado. Lá predominam nesse trato gastrointestinal alto mais as bactérias de características aeróbias. Já no trato gastrointestinal baixo, que está ligado ao intestino delgado e grosso, a gente tem um predomínio das bactérias anaeróbias. No estômago, eu tenho uma concentração de bactérias de 10 elevado a 2. E o pH desse estômago ele vai variar de 1 a 2. Então, ele é um pH extremamente ácido. E é ideal que ele seja um pH que varie dentro dessa faixa. Já quando a gente vai caminhando nesse trato gastrointestinal baixo, esse pH ele vai oscilando. É natural que no duodeno, né, pela presença de alguns tampões liberados, a gente consiga em um pH mais neutralizado quando esse bolo alimentar vem caminhando do estômago, um pH que varia entre 6 a 7. Agora, quando a gente vai aproximando do colo intestinal, o pH ele pode ser um pouquinho mais baixo, de 5 a 7. E isso, também pela sua característica anaeróbia, a gente consegue ter uma concentração muito maior de bactérias pensando em cólon intestinal. E como o próprio nome já diz, é uma colônia, né, que está dentro da estrutura do intestino e que consegue ter uma concentração bastante elevada, variando entre 10 elevado a 10 ou 10 elevado a 12 de bactérias e que é interessante à saúde, é compatível à saúde, que sejam em maioria bactérias probióticas. Certo? Existem alguns pontos que interferem, né, nessa microbiota
de acordo com a mucosa distribuída no nosso corpo. Lembrando que a gente não tem apenas a mucosa intestinal, temos também a presença de outras mucosas, seja a mucosa do couro cabeludo, da cavidade oral, de nariz e vias respiratórias, do esôfago, do estômago quando ele está negativo para H. pylori, do estômago quando ele está positivo para essa H. pylori, do colo intestinal, da vagina, da pele. Então, existe várias mucosas e de acordo com essas mucosas eu vou ter um perfil diferente de bactérias. É natural que seja sim esse perfil diferenciado entre as mucosas espalhadas, né, no nosso corpo. E o ideal é que elas estejam em equilíbrio. As bactérias que mais convivem em harmonia, por exemplo, no couro cabeludo, elas vão conviver em harmonia nesse couro cabeludo. Se de repente elas transitarem ou alterarem em número ou em qualidade, isso pode levar a desordens, por exemplo, com repercussões intestinais. Assim como alterações intestinais nessa microbiota vai repercutir de forma diferente a saúde também de outras mucosas, ou seja, as mucosas elas se comunicam. Como vai a mucosa intestinal, que é a grande mestre, a que tem um grande número de bactérias, ela vai ter a capacidade de interferir de forma imunológica nas outras mucosas também, inclusive no perfil de bactérias residentes em cada uma delas. E o que é que interfere nos nossos hábitos e estilo de vida na distribuição dessas mucosas? A primeira delas é o tipo de parto. O tipo de parto vaginal, ele é uma importante via de colonização, porque à medida em que está próximo do período do parto, a vagina da mulher sofre em alteração de pH e a colonização de alguns tipos de lactobacilos mudam, principalmente para conseguir colonizar esse bebê no momento da passagem. A introdução alimentar também é uma outra janela imunológica importante e de introdução também de bactérias. O interessante é que sejam bactérias positivas, né? Bactérias saudáveis, bactérias probióticas. O envelhecer, né? A idade, ela também tem a capacidade de interferir na nossa microbiota, na distribuição dela. A alimentação, uma alimentação mais rica em fibras, pobre em açúcares, né? Principalmente açúcares simples, carboidratos simples, pouco variada, ela também interfere de forma negativa nessa microbiota. Já uma alimentação mais equilibrada, mais regulada também em gorduras, reduzidas em gorduras trans, ela já tem um perfil positivo para boa colonização dessa microbiota. E o próprio ambiente, se é um ambiente ou não contaminado por bactérias causadoras de doença. E um dos pontos que mais interferem hoje, que de fato é muito comum na nossa prática clínica, é a ausência ou presença de H. pylori. Se o seu paciente chega referindo que testou positivo para H. pylori, esse paciente de cara, por si, a gente já consegue concluir que ele tem um quadro desbiótico e que isso precisa de intervenção nutricional voltada para esse equilíbrio da microbiota, não só intestinal, mas estomacal e todas essas mucosas que a gente trouxe para vocês. Eu gosto sempre de trazer esse estudo porque ele teve um objetivo de comparar a microbiota intestinal de crianças com idade variando entre 1 a 6 anos. Todas elas eram dois perfis de crianças, né? Um perfil, um grupo que vivia no vilarejo rural da África, que eram filhos de agricultores e que tinha em média 14 crianças participantes desse grupo. O outro grupo que residia na Itália, né, atendendo mais uma dieta ocidental, e que cada uma delas, de acordo com esse perfil, inclusive do meio que ela convivia, vai ter um hábito alimentar diferente. As crianças africanas, por exemplo, elas tinham um teor reduzido de gordura e reduzida quantidade de frango, grande quantidade de amido, fibras e polissacarídeos de plantas, grãos integrais
integrais estavam bastante presentes na dieta também, como sorgo, pães, vegetais, legumes, e todas elas foram amamentadas até 2 anos ou mais de idade. A dieta ela tinha uma riqueza de 10 a 14 gramas de fibra dia. Já as crianças europeias, essas que conviviam na Itália, que tinham mais o perfil da dieta ocidental, elas tinham uma alta ingestão de proteína, gordura, amido, açúcar e pobre em fibras essa dieta tinha. E elas foram amamentadas até 1 ano de idade em média. A dieta em teor de fibra atendia a 5,6 a 8,4 gramas de fibra ao dia. Então era um teor mais reduzido de fibra nesse perfil de crianças europeias, por exemplo. E aqui é um pouco da ilustração de como conviviam, né, qual era o meio ambiente que estavam essas crianças africanas da zona rural. Quando se avaliou, então, o teor, né, de ácido graxo de cadeia curta nas fezes dessas crianças, se viram que as crianças, essas que estão destacadas em cinza mais escuro, né, que são as crianças africanas. Essas de cinza mais claro são as crianças europeias. As crianças africanas, elas tinham um total de ácido graxo de cadeia curta muito maior comparada às crianças europeias. Isso quer dizer um ponto positivo, porque o ácido graxo de cadeia curta, ele é produzido a partir da fermentação das fibras pelas bactérias probióticas que colonizam esse intestino. Já o acetato, muito maior, que é um tipo de ácido graxo de cadeia curta, propianato e butirato, também muito maior nessas crianças africanas. Quando se olhar nessas fezes o teor de bactérias causadoras de doenças, né, essas bactérias patogênicas, elas eram muito maiores em concentração, adivinha, nas crianças europeias, com diferença significativa para a Shigella e para a Escherichia coli, né? Então a gente consegue demonstrar que tanto o teor de ácido graxo de cadeia curta quanto a presença de bactérias patogênicas se apresentavam de forma diferente nesses dois perfis infantil. Então, o que mais importa é a higiene, é o meio? Não, é a alimentação. Quando a gente olha aqui como marcador, inclusive biomarcador de obesidade, quando a gente tem uma maior proporção de firmicutes, que são bactérias, né, patogênicas, em relação às bactérias bacteroidetes, do perfil bacteroidetes, que são mais presentes as bactérias probióticas, quando eu tenho mais firmicutes do que bacteroidetes, isso é um biomarcador de obesidade importante, já usado hoje na prática e em pesquisas científicas relacionadas ao tema. E a Firmicute, ela acaba crescendo em um ambiente de dieta onde eu tenho um alto teor calórico e que, associado a esse alto teor calórico, isso pode, devido a ser um biomarcador de obesidade, levar a uma obesidade futura. Então, sim, a dieta é um fator importantíssimo como aquele que influencia de forma positiva ou negativa, depende do perfil alimentar, na microbiota intestinal. Outros pontos são o estilo de vida, o uso ou não de antibióticos, a própria imunidade, se tem ou não a presença de doenças autoimunes, a própria higiene, né, que é uma influência do meio. Essa microbiota alterada de forma negativa acaba levando a maior presença de inflamação crônica. Aí a gente pode se referir, por exemplo, a doenças como fibromialgia, enxaqueca de forma patológica, ou ainda esse paciente que tem artrite, artrose, ou disfunções metabólicas presentes, como é o exemplo da obesidade, porque eu alterei a microbiota intestinal e que são todos esses fatores, sim, da dieta um fator muito importante que nós nutricionistas podemos agir em tal, e que essa capacidade de alterar a microbiota pode predispor esse indivíduo mais ou menos a doenças. E no caso, a obesidade, já se sabe que tem influência nesse perfil de microbiota também. E sabemos que quanto pior for esse estado microbiano,
nesse intestino do paciente, isso leva a um quadro de desbiose, e a desbiose por si, ele é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. O que é, então, desbiose? A desbiose, gente, não é um termo novo, não é um termo que está na moda. Muito pelo contrário. A desbiose está sendo estudada há muitos anos antes de Cristo, inclusive. E se sabe que alguns filósofos, né, já trazia a ideia, principalmente Hipócrates, que trazia a ideia de que o desequilíbrio da microbiota pode levar a desequilíbrio intestinal ou ainda uma piora da digestão, sendo essa característica uma das principais envolvidas na desbiose. A alteração, né, desse funcionamento do intestino ou uma digestão de alguma forma comprometida. Em 1908, Ellie ganhou um prêmio Nobel que popularizou a ideia de bebidas fermentadas, que no caso é uma fermentação através do leite, que poderiam alterar de maneira benéfica a microbiota do trato gastrointestinal, trazendo pela primeira vez a ideia de que probióticos, né, a colonização através de bactérias benéficas ao intestino, pode contribuir para essa boa saúde desse intestino. Então, o que é desbiose? São mudanças qualitativas e quantitativas na microbiota do intestino e sua atividade metabólica e distribuição. E isso pode levar a uma prevalência de bactérias com maior potencial de patogenicidade, ou seja, mais causadoras de doenças. Os fungos também fazem parte dessa conclusão, gerando alterações locais, ou seja, locais a nível de intestino, mas também pode levar a alterações sistêmicas em outras áreas que não são intestino. É quando a gente diz que gerou repercussões extra-intestinais. A microbiota produz efeitos nocivos via mudanças qualitativas e quantitativas na própria microbiota do intestino, mudanças na sua atividade metabólica e mudanças na sua distribuição do trato gastrointestinal também. E alguns dessas repercussões extraintestinais, a gente pode falar da cândida bucal, da acne, da diarreia, da própria enxaqueca, da candidíase por repetição, de caspa presente no couro cabeludo, desordens, né, doenças do trato respiratório, também são sintomas extraintestinais e que estão relacionados a uma desbiose. Um outro ponto é que a gente precisa olhar para o meio desse paciente. Será que ele tem algum ponto de mofo em contato? Será que esse paciente convive no meio que pode contribuir, que tem a presença de bactérias e que elas podem, de uma certa forma, serem inaladas ou ainda, né, em contato com as vias respiratórias ou boca, levar esse paciente a desequilíbrio dessas bactérias? Isso pode também ser levado em consideração na nossa anamnese. É incorreto achar que o que acontece no intestino acomete apenas o intestino. Não. Se a saúde intestinal não vai bem, a gente tem repercussões extraintestinais e que essas podem ser desde uma psoríase, de um refluxo esofágico, a própria obesidade, a asma em crianças, por exemplo, a doença inflamatória intestinal, uma desordem no funcionamento desse intestino, o câncer, principalmente o carcinoma coloretal e doenças cardiovasculares, certo? E pensando na microbiota do obeso, que é uma alteração que também está muito envolvida com a desbiose, não se sabe bem quem chegou primeiro, né? Quem é causador de quem, mas o fato é que o paciente obeso, ele é um paciente desbiótico e que sabemos que essa microbiota do intestino, alterada na sua composição, alterando a sua fermentação, favorecendo com que ele tenha uma maior ingestão energética também, faz com que isso tenha repercussões cerebrais, diminuindo o seu centro da saciedade, aumentando a inflamação a nível de fígado, aumentando também a inflamação pela maior formação, né, de tecido adiposo, o processo de adipogênese, e também diminuindo a oxidação de gordura no músculo, além da permeabilidade aumentada a nível do próprio intestino. Isso vai fazer com que uma das principais repercussões aconteça, que é a resistência à insulina, que nada mais é do que uma dificuldade dessa glicose ser absorvida dentro da célula, favorecendo assim com que a função de barreira, principalmente
essa barreira desse intestino seja comprometida, desfavorecendo com que haja essa permeabilidade intestinal. E o que é que a gente hoje tem na vida moderna, né, de hábitos da vida moderna, que leva essa microbiota alterada? A gente tem idade, estresse, pressa para comer, tipo de parto, aleitamento, que não necessariamente, que, né, hoje com maior prática, se tem dificuldade de se atender a essa recomendação da Organização Mundial da Saúde, de ser um aleitamento até os 2 anos de vida. Inclusão de alimentos, a fase de introdução alimentar de forma errada, adicionando principalmente açúcar antes dos 2 anos de idade, uma dieta pobre em fibras, uma alta exposição a alérgenos alimentares, muito também devido ao alto consumo de produtos ultraprocessados através da alimentação, refinados, hábitos alimentares, frutose, gordura saturada, o uso de antibióticos de forma recorrente ou inibidores da bomba de prótons, né? Ou ainda o uso de corticoides e a própria má digestão. Tudo isso interfere na microbiota alterada, levando assim com que esse indivíduo desenvolva a disbiose. E qual é a principal repercussão da disbiose? É fazer com que esse intestino, principalmente a nível de cólon, ele se encontre em desequilíbrio, ele não esteja mais em homeostase, ele passe a um ponto de desequilíbrio. O que acontece? Tanto essa mucosa intestinal, ela não se apresenta mais íntegra, favorecendo assim com que bactérias patogênicas entrem dentro dessa mucosa, entrando em contato assim com a própria lâmina própria e superativando, hipersensibilizando esse sistema imune localizado no intestino e fazendo com que esse sistema imune, de tanto ser requisitado, chame reforço, principalmente citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 17, a interleucina 1, TNF-alfa, né? Fazendo assim, então, com que haja uma cascata pró-inflamatória sistêmica, não só local, não só a nível desse intestino, porque esse sistema imune, ele vai estar ligado ao sistema imune sistêmico, né? De todo o corpo. Então, circulando no nosso corpo, vai ter mais a presença dessas proteínas de fase aguda, né, relacionadas à inflamação, favorecendo assim com que outras doenças sejam geradas a partir desse sistema imune hipersensibilizado. A partir disso, a gente consegue também perceber com que essas células CD4, que são efetores da mucosa, eles também sejam mais requisitados no processo de disbiose, fazendo com que esse tecido linfóide associado ao intestino, ele esteja cada vez mais sendo chamado, sendo recrutado e favorecendo com que o nosso corpo se encare e se instale o momento de perigo. Neutrófilos, IgG, ou seja, pode gerar algum tipo de alergia tardia a algumas frações alimentares, linfócitos T e proteínas de fase aguda. Isso tudo gerado por um processo de disbiose, certo? Então, sempre no processo de disbiose, o intestino que deveria se apresentar com junções apertadas, ele não se apresenta mais. A gente consegue perceber um intestino altamente permissivo à entrada de bactérias, de frações pequenas de alimentos, como por exemplo o glúten, superativando a resposta imunológica, gerando a má absorção de nutrientes, a autoimunidade, a intolerância alimentar, a barreira hematoencefálica e a inflamação sistêmica, certo? Então, o que eu tenho que usar como intervenção? A dieta e pensar assim em derivados da microbiota que podem ajudar com que esse intestino retorne a essa conformação de ser um órgão altamente impermeável, certo? Então, esse é o nosso desafio dentro da nossa prática clínica. Existem ainda outros fatores que contribuem de forma mais acelerada,
né, para essa alteração da microbiota. Ao exemplo, o uso contínuo de antibióticos, que a gente sabe que o uso de antibióticos, gente, ele acaba não sendo seletivo para que tipo de bactérias ele quer acabar, né, aniquilar. Ele acaba destruindo todas as bactérias que estão ali pelo caminho. E isso acaba por favorecer a destruição, inclusive, de bactérias probióticas, levando também, se esse uso contínuo acontece, a uma resistência bacteriana, aumentando, assim, a absorção desses metabólitos e aumento a absorção dessa carga tóxica por esses metabólitos. Baixo aproveitamento de fitoquímicos, principalmente quando eu estou no processo de desbiose de flavonoides e de fitoesteróis. Então, até a absorção de fitoterápicos, né, até o uso de fitoterapia, ela também pode ficar um pouco mais comprometida em um intestino desbiótico, certo? Como eu falei para vocês mais cedo, né, anteriormente, que a H. pylori, ela de cara já caracteriza o indivíduo como aquele que tem desbiose. Ele é um patógeno prevalente, que está presente em mais de 50% da população mundial e que ele tem a capacidade de comprometer essa integridade da mucosa gástrica. Ela gera um processo infeccioso, né, uma inflamação local e que destrói essa mucosa do estômago e superativando também o sistema imunológico. Essa degradação de ureia em amônia, que tampona a acidez estomacal, e essa mudança do pH do estômago coopera mais uma vez para o processo de desbiose. Um outro ponto que a gente usa para diagnóstico dessa desbiose é também a nossa famosa escala de Bristol. A escala de Bristol, ela consegue diagnosticar através da aparência, né, e consistência dessas fezes, em que tipo de perfil ou que problemas estão acometendo o paciente a partir dos seus hábitos intestinais. A do tipo 1, caroços duros separados como nozes, e até o tipo 3, isso pode estar associado à constipação, porque são geralmente fezes mais secas, fezes mais difíceis e em menor volume, principalmente a do tipo 1. A do tipo 2, ela é forma de salsicha, mas ela ainda é bem segmentada na superfície. Já a do tipo 3, ela tem rachaduras ainda. Essas rachaduras, elas são muito características da desidratação, certo? E que isso leva realmente a um comprometimento dessa formação de fezes e também uma baixa concentração de fibras dentro da dieta. A do tipo 4 é o do tipo ideal, forma de salsicha, ou cobra, lisa e mole. Já do tipo 5 ao 7, a gente consegue identificar o processo diarreico, que também pode ser característico de um processo de desbiose, uma vez que está relacionado a um intestino não íntegro e que acaba que a absorção de nutrientes, principalmente a reabsorção de água, esteja comprometida. Para isso, para tratamento da desbiose, a gente usa o que chama programa do 6R. R de remover, reparar, recolocar, reinocular, reequilibrar e reavaliar. Remover quem? Patógenos, xenobióticos, alimentos alérgenos, né? E de origem alimentar que causam algum tipo de hipersensibilidade. O R de reparar, que a gente usa nutrientes tróficos para reparar principalmente essa mucosa intestinal comprometida pelo processo de desbiose, recolocar usando enzimas digestivas que facilitem tanto o funcionamento desse intestino ou ainda facilitem a digestão através do estômago, regulando a acidez estomacal, reinocular o uso de probióticos e pré-bióticos que ajudam realmente esse intestino a ter em maior número, em equilíbrio de número e qualidade essas bactérias presentes e reequilibrar hábitos e estilo de vida. E eu preciso, em qualquer estratégia, reavaliar se aquela estratégia está sendo de fato efetiva. Remover plantas medicinais que tenham ação antifúngicas, bactericidas ou antiparasitária.
Reparar o uso de plantas que sejam fontes de mucilagem, taninos, flavonoides ou ainda que aumentem a frequência evacuatória. Recolocar plantas que têm uma ação digestiva, amargas, colagogas e coleréticas. Reinocular. Através das plantas medicinais, a gente tem a opção de pré-bióticos. Muitas das plantas, elas têm essa ação, porque também vão ser fontes de fibra, inulina, enfim. Eu vou mostrar um pouco mais para vocês de forma detalhada na frente. Reequilibrar hábitos e estilo de vida. E esse tratamento dos 6 R's, ele não é fases diferentes do tratamento, elas são fases que acontecem concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, e que ela vai perdurar essa fase de tratamento até 1 a 3 meses, em média, certo? Depende do grau de desbiose que esse paciente apresenta. São sempre intervenções combinadas, favorecendo assim dados mais promissores, né? Resultados mais promissores à saúde do paciente. A primeira planta que eu quero trazer para vocês é a Hausmarinus officinalis, o famoso alecrim. Ele tem na sua composição vários ácidos orgânicos, como o exemplo do ácido cítrico, ácidos fenólicos e uma parte deles o ácido clorogênico. Vai ter uma ação antifúngica, bacteriana e que age nos biofilmes. E aqui são algumas das referências, trazendo a importância do uso desse alecrim favorecendo assim com que ele seja um fator que diminua a presença dessas bactérias, desses micro-organismos no lúmen intestinal, comprovado tanto in vitro como também em animais. Esse estudo, ele avaliou a permanência da Escherichia coli, que é uma bactéria causadora de doenças, né, uma bactéria patogênica, que foi aniquilada com o extrato, né, microbiano de plantas. E nesse extrato, grande parte da composição vinha desse alecrim. E se viu que os dados, as 7 principais bactérias conseguiram sobreviver com pH baixo e temperatura in vitro e sucos prensados, e o tomilho e o alecrim reduziu a toxina da Escherichia coli. Ou seja, ela tem a capacidade, sim, de ser um fator que inibe o crescimento dessas bactérias. Então, ela tem uma ação bactericida, né? A gente pode usar em forma de folhas, infusão, né, preparo de chá, ou na culinária, ou em forma de tintura. A tintura de 10 a 20 gotas, 3 a 4 vezes ao dia. A infusão, a gente pode também utilizar de 3 a 6 gramas da droga vegetal, ou extrato seco, que vai variando aí até 1000 miligramas. Mas lembrando, gente, que na gravidez, né, como também em alguns problemas de próstata, gastroenterite, e o óleo essencial, ele também pode causar hipersensibilidade na pele. Então, toda planta medicinal, ela tem um efeito colateral, então a gente precisa escolher muito bem para quem se direciona. O gengibre, uma planta muito fácil de encontrar e muito fácil de prescrever, por conta da acessibilidade que temos ao seu uso. Ela é rica em ácidos orgânicos, exemplo do ácido cítrico, ácidos fenólicos, exemplo do ácido clorogênico. Ela tem uma ação antibacteriana, favorece a preservação, de alimentos e bactérias resistentes. E ela é uma opção não farmacológica para o tratamento da H. pylori, da Helicobacter pylori, certo? E também favorece a dispepsia, uma dificuldade digestiva relacionada ao processo desbiótico. Lembre-se que um dos sintomas da desbiose é realmente essa dificuldade de digestão ou alteração da consistência das fezes, por exemplo. Então, o gengibre, além de ser uma alternativa a uma bactéria super comum, que é a H. pylori, que convive muito bem a nível de estômago, ela consegue também favorecer a digestibilidade, né? Tratar esse sintoma tão comum em pacientes que têm a desbiose. A gente pode utilizar o gengibre de várias formas, mas cuidado com as contraindicações. Pacientes que têm cálculo biliar ou ainda que são hipertensos, o uso de altas doses não se recomenda, e alta dose é a partir de 6 gramas dia. Crianças menores de 6 anos de idade, indivíduos que têm sudorese excessiva, isso porque ela aumenta a transpiração, e aqueles que usam já agentes hiperglicêmicos e a insulina.
Esse estudo, ele traz o uso, né, ele referencia o uso desse gengibre, o extrato aquoso dele, como um protetor da mucosa gástrica nas lesões causadas por estresse e também inibição dessa secreção de ácido gástrico de forma excessiva, além de restringir o crescimento da H. pylori. Então, ela se apresenta como uma alternativa bem completa para um tipo específico de disbiose, que é aquela proveniente de H. pylori. Aqui são as alternativas de uso, usando a raiz, esse rizoma de 1 a 4 gramas em decocção, que é o ato de ferver a planta em água. A gente pode também utilizar o pó da raiz, variando de 1 a 2 gramas de, então realmente é uma quantidade pequena. A tinta de 2 ml a 10 ml dia e o extrato seco de 200 de hipoglicemia. A gente também tem a cranberry. Ela tem uma composição muito antioxidante, muito e bucais. Por essa sua ação antioxidante, ela também consegue ter uma ação antimicrobiana e consegue, assim, agir em biofilmes, porque às vezes as bactérias elas se colonizam em formas de biofilmes para proteger e evitar com que qualquer escudo que as bactérias formam para favorecer a sua proteção e permanência dentro daquele meio. Então, o cranberry, o fruto, ele consegue agir exatamente nesses biomas também, favorecendo assim. A parte utilizada, né, a nível de Brasil, o cranberry não é tão fácil de achar, mas o extrato seco padronizado, ele vem a ser uma alternativa, variando de 200 miligramas a 400 miligramas dia. Ele teve um relato grave de vômito em crianças de 4 meses, e aí realmente nem se recomenda 4 meses. É para estar em aleitamento materno exclusivo. E não é indicado para crianças desde então. E cuidado com pacientes com cálculo renal, porque ele aumenta em crise e seja algo doloroso ao paciente. Ele é muito efetivo, comprovado cientificamente contra salmonella, Clostridium perfringens, Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Outra planta muito interessante como remoção é a hortelã, a menta piperita. Ela tem um princípio amargo, então ela acaba sendo também carminativa, favorecendo com que gases, tanto pelas vias superiores quanto inferiores, sejam mais facilmente expelidos, certo? Ela tem uma ação muito anti-inflamatória, ela é digestiva, favorece a digestão gástrica, aumento da proteção e secreção biliar. Mas ela é muito interessante porque ela tem uma ação antibacteriana contra H. pylori, vermes intestinais e fungos. Então, ela é bem completa, pensando em remoção de patógenos. Outra planta bem legal é a Berberis vulgaris, né? Ela tem um ativo chamado berberim contra giardia, cândida, streptococcus. Ela também tem ação contra reumatismo, inflamações em gerais, hipotensor, imunoestimulante, efeito antidiabético e propriedades antimicrobianas, tá? O uso de 400 miligramas dia da Berberis vulgaris, ela é bem interessante também para a remoção desses patógenos, tá? Reparar. O que seria reparar? Reparar a mucosa intestinal, né? Fazer com que ela tenha toda a sua integridade mucosa, restabelecendo aqui as suas tag junchos, que esse intestino tem realmente a sua característica de ser impermeável. Uma planta muito interessante, pensando nessa melhora da permeabilidade, como uma planta trófica, não só ao intestino, mas também ao estômago, e que tem a ação de reparação, é a espinheira santa. A espinheira santa, ela tem a capacidade de
agir como bomba de prótons, ou omeprazol, mas omeprazol natural. Sendo que além dela reduzir essa acidez, por agir nessa bomba de prótons, ela faz com que haja uma maior produção de glutatião e muco, fazendo assim com que haja uma proteção celular e assim esse paciente tem uma melhora da regeneração dessa mucosa, principalmente gástrica, certo? A gente tem a possibilidade de prescrever em forma de chás ou ainda de extratos secos. De chá de 1 a 2 gramas dia, que pode variar até 2 colheres de chá, e que eu posso fazer essa dose por até 4 vezes ao dia. E o de extrato seco, 380 miligramas. Muito semelhante à espinheira santa, a gente tem a guaçatonga, Casearia silvestris. Essa Casearia silvestris, ela tem na sua composição vários óleos essenciais, taninos e triterpenos. Ela consegue agir também como melhora desse efeito antiúlcera, causado por H. pylori principalmente, mas sem alterar o pH e o conteúdo do ácido clorídrico, ou seja, aquele paciente que tem digestão lenta, ele acaba sendo melhor favorecido com o uso da Casearia silvestris do que, por exemplo, da espinheira santa. A gente tem essa possibilidade de uso em forma de chá, que inclusive é uma forma bem efetiva e fácil da gente encontrar. Anacardium mili, ou cajuzinho do cerrado, ou ainda caju do campo, ou caju anão, ele tem na sua composição vários anti-inflamatórios, como as catequinas, os flavonoides e os derivados de ácido gálico. A gente consegue perceber nesse estudo desenvolvido em animais que foram pré-tratados, né, com essas frações, ou com anacardium mili em doses diferentes, ou lansoprazol, que é um tipo de omeprazol, ou solução salina, que é um grupo que de repente não recebeu nada, foi infundido 1 ml de álcool nesses animais, e aí viu aqueles que desenvolveram algum efeito protetor com o uso prévio de algum medicamento. E se viu que aqueles que utilizaram o cajuzinho do cerrado tiveram uma proteção da mucosa gástrica bem interessante, apesar de ser induzida a úlcera por etanol. Aumentou também a produção de muco por esse estômago e favorecendo assim a regeneração desse epitélio. Outra planta que também está na reparação é o dente de leão, chamado Taraxacum officinale. Ele é fonte de inulina, que é uma fibra, né, muito interessante, formadora de ácido graxo de cadeia curta a partir das bactérias que colonizam o colo intestinal. Quando consumirmos esses produtos advindos do dente de leão, a gente acaba consumindo junto a inulina, que vai chegar até esse colo do intestino, agindo como reparação por ser alimento para essas bactérias e agindo como um trófico. Infusão de 3 a 4 gramas dia, até 3 vezes ao dia, e a decocção também pode ser feita de 250 a 500 miligramas dia. Contraindicações, aqueles pacientes que têm oclusão das vias biliares ou uso concomitante com diuréticos ou pode causar hiperacidez gástrica. A gente também tem a opção de usar plantas medicinais que recoloquem enzimas digestivas. Lembre-se que paciente com disbiose, ele vai ter dificuldades digestivas. Então, a gente sempre precisa ter em mãos e nessa prescrição plantas que consigam, de alguma forma, ajudar esse paciente a digerir melhor os alimentos. Porque se esse trato gastrointestinal não está íntegro, essas dificuldades digestivas também estarão presentes. A gente tem aqui a presença do Caruncarve, Cinaris clono, a gente tem aqui a calêndula, a Berberis vulgaris, a menta, a Matricaria recutita, que é a camomila, a menta, né, o hortelã, o boldo, a sálvia, o gengibre, o próprio a erva doce, desculpa, a erva doce também é uma planta bem interessante que está dentro desse quesito aqui de digestivo, ou seja, melhora a digestibilidade.
A gente também tem dois perfis de plantas, né? As colagogas e coleréticas. Quem são as colagogas? Plantas que têm uma ação de eliminação e transporte da bile do fígado até a vesícula biliar e desta até o intestino delgado. E colerética, plantas que aumentam a produção de bile, ácidos biliares ou aumentam do volume da bile por aumento da água. Ela é indicada em pacientes que têm dificuldade digestiva, porque a fração, né, alimentar, o nutriente que mais demora para ser digerido e, por consequência, absorvido é, de fato, a gordura. Então, quando a gente consegue melhorar a emulsificação dessa gordura através da bile, a gente consegue uma melhor velocidade dessa digestibilidade. Contraindicada na oclusão das vias biliares e estados degenerativos hepáticos, porque vai estimular mais os hepatócitos a produzir essa bile. A bile é composta por água, eletrólitos, ácidos biliares, pigmentos biliares, colesterol e fosfolipídios, certo? E aqui é onde ela é armazenada. Ela sai do fígado e passa a ser armazenada na vesícula biliar. Ela se junta a esse ducto comum que sai também do pâncreas e consegue jogar o seu produto, tanto o produto do pâncreas quanto da própria bile, as amilases, lipases, proteases, os quatro se unem e conseguem, assim, favorecer a digestão de todo o conteúdo desse bolo alimentar. Quais são as plantas que têm ação colerética? Boldo, o Taraxacum, né, o dente de leão que a gente acabou de falar, a própria cúrcuma longa, a calêndula, a berberis vulgaris novamente, bacaris e cinara. Outras plantas que têm ação colagoga geralmente são as mesmas: Taraxacum, o gengibre, a genciana, a cinara, a cúrcuma, a calenda, a berberina, de novo, a berberis vulgaris, a bacaris, a menta, a folha da oliveira, o Silibum mariana, né? São todas plantas bem interessantes. Pensando na Cinara escolimos, né, que é a alcachofra, ela tem exatamente a ação colagoga e a ação também colerética. Ela aumenta a secreção gástrica, salivar e de bile. E essa é a sua principal composição. Quando a gente olha para estudos que trazem essa ação da alcachofra como melhora da digestibilidade, foi visto o uso dessa concentração de 320 miligramas 2 vezes ao dia de extrato de alcachofra em paciente que tinha dispepsia. E se viu que aqueles que utilizaram esse extrato melhorou a sua digestão. Hoje a gente tem essas quantidades recomendadas como doses medicamentosas, mas a gente também tem as contraindicações: cálculos biliares, obstrução das vias biliares, cautela a associar com hipoglicemiantes e diuréticos e também não consumir na gravidez, porque ela tem uma ação na musculatura lisa e pode acabar por favorecer a contração uterina também. Quando a gente também avalia esse estudo randomizado, controlado, com a administração desse extrato de alcachofra, testado em 244 pacientes que têm a dispepsia funcional, apresentou melhora total dos sintomas dispépticos e na qualidade de vida em apenas 6 semanas. E esse estudo mostraram que o aumento de 127%, ou seja, 30 minutos, diminuiu a velocidade dessa digestão. Antes, o que demorava 1 hora, passou a diminuir 30 minutos apenas. Então, é muito comum para aqueles pacientes que dizem que quando vão ao churrasco, comem uma feijoada, ou qualquer outro alimento que tem um alto teor de gordura e proteína, principalmente, que são aqueles que demoram mais, né, o bolo fecal a ser digerido e, por consequência, absorvido, a alcachofra ela consegue ser uma boa alternativa de uso. A carqueja, a Baccharis trimera, também tem uma ação colagoga e colerética, então, ou seja, tem uma ação em bile. Princípios amargos, ela tem uma ação gastroprotetora, auxiliar no tratamento de diabetes e hipertensão. Tem na sua composição vários óleos essenciais, flavonoides e taninos. A gente tem essa composição, ela é brasileiríssima, as partes aéreas a gente consegue utilizar. E uma simples infusão, ela vai ser super interessante para o processo de digestibilidade. Agora, claro, toda planta, eu reforço mais uma vez, ela tem as suas contraindicações. E ela não deve exceder 30 dias, porque ela vai ser muito hiperestimulante desse fígado ao produzir bile. E isso vai acabar por favorecer com que esse fígado fique muito sensibilizado. Então, a gente não pode estimular demais o órgão,
né? Porque pode acabar gerando aqui um foco de inflamação. Não utilizar na gravidez, pelo mesmo motivo anterior, estímulo da musculatura lisa e acaba por estimular também a musculatura lisa do útero. Boldo, pelmos boldos, ela tem ação colerética e colaguga também, né? Distúrbios da digestão, aumenta a secreção gástrica, melhora o apetite, auxilia no tratamento de cálculos renais e biliares. As folhas dela, essas folhas bonitinhas que dá aí um líquido, né? Um chá bem alaranjado. Essa infusão do boldo, ela vai ser muito interessante para qualquer processo de melhora da digestibilidade. Então, na desbiose, ela também é uma planta que casa muito bem. Cuidado, porque o uso excessivo pode provocar vômitos e diarreias, ou ainda como intenção de melhorar a digestão, aquela digestão que passou por fermentação, principalmente a nível aqui de estômago, ele acaba por levar ao estímulo de vômito, né? Ou diarreia também, com o intuito aí de colocar para fora aquele bolo fecal ou bolo alimentar que não foi bem tolerado. Não utilizar em grávidas e mulheres na lactância, pelo mesmo motivo de estímulo da musculatura lisa. Anis estrelado, carminativa e antisséptica, cautela associar com anti-inflamatório e vocês viram também que não utilizar em grávidas. Essa seria a recomendação de uso e ela tem uma ação muito interessante pensando também em liberação de gases, que é um produto dessa fermentação, que o produto é realmente a liberação de gás, faz com que haja, assim, esse desconforto muito comum no paciente que tem desbiose, gases presentes. A gente tem essa intenção, né, de às vezes facilitar através de plantas medicinais, um pool de enzimas digestivas, proteases, que tudo natural, que venha a ter uma ação realmente digestiva. Protease em 100 miligramas, bromelina em 100 miligramas, papaina em 100 miligramas, pepsina em 100 miligramas, e uma dose de 8 a 8 horas. Eu costumo muito prescrever para aqueles meus pacientes que têm dificuldades digestivas, ou porque tem uma síndrome do intestino irritável, ou ainda uma colite, ou uma doença de Crohn que ainda não conseguiu ser bem tratada, e isso acaba dificultando o seu processo de digestão em si. Então, a gente usa plantas medicinais, já a enzima presente em cada um desses alimentos, principalmente o abacaxi, favorecendo assim essa ação digestiva. Também temos a opção de betaína, cápsula de 100 a 300 miligramas após as refeições, certo? E muito há o que ser feito através do uso de plantas medicinais, né, através da fitoterapia. Inclusive, teremos, né, curso de extensão voltado para tal. Então, eu vou detalhar muito mais plantas medicinais para vocês acerca desse tema, acerca de como tratar o paciente em desbiose, porque de fato é uma ferramenta a mais nessa nossa prática clínica, nesse mal cada vez mais comum, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, né, aí estão, né, as informações, o meu e-mail também em caso de dúvidas, e eu gosto sempre de finalizar com essa frase: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Porque de fato um paciente não é uma doença, o paciente não é aquele que se reduz a um sintoma. Um paciente é uma pessoa com toda a sua complexidade e merece respeito a isso, certo? Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa amostra, né, do que a gente trouxe desse conteúdo. E, com muito prazer, nos encontraremos muito em breve. Um beijo grande e aproveitem. Tchau, tchau.